Um crime que abalou o Brasil e continua chocando até hoje. Uma família de classe média alta, uma casa confortável em um bairro tranquilo de São Paulo, tudo parecia perfeito, até aquela noite fria de outubro de 2002, quando a mansão da família Richthofen se tornou palco de um dos assassinatos mais brutais e planejados da história do país. Mas como uma filha, descrita por muitos como doce e exemplar, se tornaria cúmplice na morte dos próprios pais? O que realmente aconteceu por trás das paredes daquela casa? Você está no Casos Macabros. Prepare-se para conhecer os detalhes sombrios do caso Suzanne von Richthofen, onde amor, ambição e traição se cruzaram de forma mortal. O caso Richthofen, ocorrido em 2002, é um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil, principalmente por envolver uma jovem da alta sociedade paulistana que participou do assassinato brutal dos próprios pais. O crime na madrugada de 31 de outubro de 2002, Suzanne von Richthofen, então com 18 anos, junto com seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian Cravinhos, entrou na casa da família Richthofen, no bairro Nobre do Brooklyn, em São Paulo. Suzanne e os irmãos Cravinhos planejaram todo o crime. Na noite do fato, Suzanne e Daniel Cravinhos, namorados, iniciaram o planejamento criminoso levando Andrés, irmão de Suzanne, na época com 15 anos de idade, para uma lan house. Ao deixarem Andrés no cybercafé, Christian, irmão de Daniel, que estava próximo do estabelecimento, entrou no carro de Suzanne, e os três dirigiram-se para a mansão dos von Richthofen. O vigia da rua percebeu que o carro de Suzanne ingressou na garagem da mansão por volta da meia-noite. Ao adentrarem no pátio, Suzanne abriu a porta da casa para que os irmãos Cravinhos, já de posse de barras de ferro, ingressassem na casa. A filha do casal subiu até o segundo andar, acendeu a luz do corredor e, após confirmar que seus pais estavam dormindo, determinou que os irmãos entrassem no quarto do casal. Suzanne teria separado sacos e luvas cirúrgicas para utilizarem no crime. Daniel golpeou o pai de Suzanne, Manfred, enquanto Christian golpeava a mãe, Marísia. Ambas as vítimas sofreram golpes na cabeça até a morte. Foram constatadas fraturas nos dedos da mão de Marísia, quem, segundo a perícia, teria tentado, em vão, se proteger, colocando a mão na cabeça. A violência dos golpes impediu qualquer reação do casal. A cena do crime exalava crueldade, acentuada pela toalha suja de sangue que estava enfiada na boca de Marísia. Um mórbido detalhe teria sido realizado, segundo a confissão de Christian, pois a vítima, após os golpes, emitia sons parecidos com roncos, o que levou os agressores a concluírem que ela ainda estava viva. Após verificarem que ambos estavam mortos, os agressores reviraram o quarto do casal e colocaram uma arma, calibre 38, de propriedade do pai de Suzanne, ao lado do corpo de Manfred. No momento em que os agressores praticavam os golpes, não se tem certeza da posição de Suzanne na casa, mas possivelmente estivesse aguardando o trágico desfecho no andar de baixo. Por outro lado, as investigações apuraram que Suzanne estava junto com os irmãos Cravinhos no momento em que colocaram a toalha na boca de Marísia. Além disso, ela forneceu sacos plásticos para que os agressores depositassem as roupas e as barras de ferro usadas no crime para que pudessem descartar o material que nunca foi encontrado. Como parte do plano, Suzanne, utilizando uma faca, abriu uma maleta de seu pai, na qual sabia se encontrar dinheiro, e pegou cerca de R$ 8.000, €6.000 e US$ 5.000, além de algumas joias pertencentes ao casal, em uma vã tentativa de forjar um latrocínio, rapidamente descartado pelos investigadores. Tal quantia foi entregue a Christian, como pagamento pela sua participação. Após a execução, o casal de namorados passou para a última fase do plano, produzir um álibi. Após saírem da mansão e deixarem Christian no apartamento onde morava, Suzanne e Daniel foram para um hotel na zona sul de São Paulo. Por lá, solicitaram a suíte presidencial, pagando o valor de R$ 300, sendo que Daniel solicitou uma nota fiscal da quantia. A intenção de criar um álibi impediu o casal de constatar o quão não usual era a conduta de solicitar nota fiscal para quartos de motéis. Essa desastrada medida somente ressaltou as suspeitas já existentes. Cerca de 3 horas da manhã, o casal deixa o motel e busca o irmão de Suzanne na lan house. Ao pegar o irmão Andrés, os três foram até a casa de Daniel e por volta de 4 horas da manhã Suzanne e Andrés voltaram para casa. Quando chegaram na mansão, Suzanne teria estranhado o fato das portas estarem abertas.
Andreas teria entrado na biblioteca da casa e gritado para os pais, enquanto Suzane foi até a cozinha, pegou uma faca e entregou ao seu irmão dizendo para que ele esperasse no lado de fora da casa. Nisso, depois de ligar para Daniel, Suzane se juntou ao seu irmão. Daniel acionou a polícia e requisitou uma viatura, pois havia uma suspeita de assalto na casa de sua namorada. No momento em que chegou a viatura, os polícias militares, tomando o cuidado que a situação exigia, após ouvirem os relatos de Suzane e Daniel, que ainda estavam ao lado de fora da mansão, ingressaram na residência e notaram que a casa estava toda organizada, exceto o quarto do casal onde estavam os corpos. Constatando o grotesco quadro que encontraram, Manfred e Marisia mortos na cama com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram todos os cuidados para contar aos filhos das vítimas o que tinha acontecido. De imediato, após relatar o ocorrido, o policial Alexandre Boto estranhou a manifestação fria que Suzane fez ao receber a notícia de que seus pais estavam mortos. Sua reação teria sido: "O que eu faço agora? Qual é o procedimento?" De pronto, o policial verificou que algo estava errado e isolou toda a casa para que se preservasse a cena do crime. A cena do crime foi forjada para parecer um assalto. O casal e Christian roubaram objetos e desarrumaram a casa antes de fugir. Não demorou para que a polícia detectasse falhas no enredo montado pelo trio e os três entrassem no foco das investigações. Entre o crime e a confissão decorreu apenas uma semana. Foi ao ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo José Mazzi que Christian Cravinhos admitiu pela primeira vez a participação no crime, abrindo caminho para que Suzane e Daniel também confessassem. Mazzi relatou ao Estadão que, durante a investigação, a filha não demonstrou luto pela morte dos pais. Tanto que, alguns dias depois, ela deu uma festa na residência deles, com direito a churrasco em volta da piscina. No cenário do crime, a casa arrumada demais para uma situação de roubo e o comportamento dos suspeitos, com trocas de olhares e cochichos, levou à convicção de que eles estavam envolvidos. Segundo Mazzi, Christian confessou depois que a investigação descobriu que ele comprou uma moto pagando $3,6 mil, dinheiro furtado da casa dos von Richthofen. Ele tentou assumir os crimes sozinho, mas logo Daniel também admitiu seu envolvimento. Suzane ainda resistiu, fazia caras e bocas, manifestando indignação por ser considerada suspeita, como constou da investigação, mas também acabou confessando. A confissão da filha foi descrita como um relato monótono e sem demonstrar emoção pelo escritor Ilana Kazoy, que divide o roteiro do novo filme com Rafael Montes. Mazzi também apontou a ausência de sinais de desespero, de preocupação com seu futuro de órfã no comportamento de Suzane, o que é bastante explorado na nova produção. Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, mesma pena aplicada a Daniel Cravinhos. Christian Cravinhos pegou 38 anos e 6 meses de reclusão. Em razão da condenação pelo crime de parricídio, homicídio praticado contra o pai ou os pais, a filha perdeu o direito à herança da família. Descendente de família aristocrática alemã, Manfred era engenheiro de uma estatal paulista e Marisia, médica psiquiátrica. Motivações: a principal motivação apontada foi a disputa por herança, que incluía uma fortuna considerável, além da suposta interferência dos pais no relacionamento de Suzane com Daniel. A família von Richthofen não aprovava o relacionamento amoroso entre Susana, rica e culta, e Daniel, mais humilde e menos culto. A solução adotada pelo casal foi pragmática: ceifar a vida dos pais de Suzane. Após a execução do plano, os criminosos resolveram simular um latrocínio, pois, dessa forma, sem a presença dos pais, Suzane poderia viver com seu namorado e, além disso, ganharia parte da valiosa herança deixada pelos seus pais. Para isso, contaram com a ajuda do irmão de Daniel, Christian Cravinhos. Com isso, o casal passou a nutrir a intenção de eliminar os pais dela, narra a denúncia. A acusação apontou Suzane como mentora do crime. Mais tarde ela deu a versão de que os dois irmãos também participaram do planejamento dos assassinatos. Investigações: inicialmente, o crime foi tratado como um assalto. Porém, a polícia logo encontrou inconsistências nos depoimentos de Suzane e dos irmãos Cravinhos. Após pressão, os três confessaram o assassinato. Desde o começo das investigações, a hipótese de latrocínio foi vista com muita desconfiança. Isso porque no local do crime muitos elementos chamaram a atenção dos investigadores, como o fato de apenas o quarto do casal estar bagunçado, 2. Algumas joias terem sido deixadas no local, 3.
a arma da vítima não ter sido levada, etc. Em busca de respostas, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas da família, filhos, empregados, colegas de trabalho. Não tardou a vir à tona a informação de que o relacionamento de Suzane e Daniel não era aceito pela família von Richthofen. A partir daí, a investigação passou a considerar Suzane e Daniel como os principais suspeitos. No decorrer das investigações, aportou à autoridade policial um elemento inesperado, qual seja, a informação de que Christian Cravinhos, irmão de Daniel, teria realizado a aquisição de uma motocicleta e realizado o pagamento em notas de dólares. Intimado para prestar esclarecimentos, Christian foi ouvido, simultaneamente, mas em ambientes separados, com Daniel e Suzane. Christian não resistiu à pressão e foi o primeiro a sucumbir, tendo confessado o delito: "Eu sabia que a casa ia cair." Em seguida, Daniel e Suzane também sucumbiram. O julgamento do trio assassino demorou aproximadamente 6 dias, tendo início em 17 de julho e encerramento na madrugada de 22 de julho de 2006. Na sessão plenária, os réus apresentaram versões conflitantes. Suzane afirmou que não teve qualquer participação no homicídio dos pais, que teria sido concebido e executado pelos irmãos Cravinhos. Christian, inicialmente, teria imputado a autoria a Daniel, afirmando não ter participação no duplo homicídio. Esclareceu que assumiu a autoria na fase investigativa na tentativa de auxiliar seu irmão a enfrentar uma pena mais baixa. Segundo relatou, teria tentado demover Suzane e Daniel do intento homicida, mas ambos estavam irredutíveis. Daniel, por sua vez, afirmou ter sido usado por Suzane como instrumento para dar cabo ao plano por ela elaborado. Posteriormente, Christian prestou novo depoimento confessando sua participação no delito, afirmando que desfechou golpes em Marisia von Richthofen até a morte. Durante o plenário, as provas foram trabalhadas e os peritos que funcionaram no caso explanaram seu entendimento com a exibição de imagens e as considerações técnicas sobre as perícias. Ainda, foram lidas cartas de amor trocadas pelo jovem casal Suzane e Daniel, momento em que Daniel teve que ser retirado da sala de sessões, diante de seu descontrole emocional, ao passo que Suzane não demonstrou reação emocionada. O casamento na PRSAO durante o cumprimento de sua pena na prisão. Suzane von Richthofen se casou com Sandra Regine Gomes, conhecida como Sandrão, detenta condenada à pena de 27 anos de reclusão por sequestrar e matar um adolescente de 14 anos. Condenações: item Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e meio cruel. Item Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos. Item Christian Cravinhos, condenado a 38 anos. Suzane ficou conhecida pela frieza demonstrada durante os depoimentos e pelo comportamento controverso após o crime. Ela recebeu o direito à progressão de regime e cumpre pena em regime semiaberto. Repercussão: o caso ganhou enorme atenção da mídia, gerando livros, reportagens investigativas e até um filme, A Menina que Matou os Pais, 2021, que mostra a história sob diferentes perspectivas. O caso é lembrado até hoje por envolver elementos de traição familiar, ganância e manipulação emocional. Depois de 20 anos presa pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen vai cumprir o restante da pena pelo crime em liberdade. Beneficiada com a progressão ao regime aberto, ela foi liberada da penitenciária em Tremembé, SP. Para obter a liberdade condicional, os detentos precisam se enquadrar em alguns requisitos, entre eles o tempo de cumprimento da pena e bom comportamento. No caso de Suzane, que tentava a progressão ao regime aberto desde 2017, ela ainda precisou passar por um teste criminológico, exame que avaliou o perfil e a capacidade dela ser reinserida na sociedade. No regime aberto, o condenado cumpre pena fora da prisão e pode trabalhar durante o dia. À noite, deve se recolher em casa de albergado, ou seja, deve retornar para uma casa de hospedagem prisional coletiva, designada pela Justiça e que abriga presos que estão no mesmo regime. Como em São Paulo não há esse tipo de unidade prisional, Suzane deve ser recolhida no período noturno em prisão albergue domiciliar. Na prática, fique em casa com restrições de horário e fins de semana. Para não perder o benefício, o condenado precisa seguir algumas regras, como permanecer no endereço que for designado durante o repouso e nos dias de folga, cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho, não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, quando determinado, deve comparecer em juízo, para informar e justificar suas atividades. Mesmo seguindo essas condições básicas, o juiz pode
estabelecer outras condições especiais, de acordo com cada caso. Condenado inicialmente a 39 anos e 6 meses de prisão, Richthofen conseguiu na justiça diminuir seu tempo na cadeia ao longo dos anos. Atualmente, a pena revisada de Suzane é de 34 anos e 4 meses. Com o término previsto em 25 de fevereiro de 2038. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão que determinou a soltura de Suzane von Richthofen. De acordo com o MP, a defesa de Suzane fez o pedido de progressão de pena e durante o processo o órgão solicitou que ela fizesse um teste criminológico. O resultado do teste foi favorável e indicou que Richthofen estava apta a receber o benefício e conquistar o regime aberto. Apesar do resultado positivo, o Ministério fez um novo pedido à Justiça, solicitando um teste mais detalhado, o teste de Rorschach, que é um exame psicológico que consegue identificar traços da personalidade da pessoa. O caso Suzane von Richthofen não deixou apenas feridas em uma família, mas se tornou um símbolo da complexidade da mente humana e dos limites que algumas pessoas ultrapassam por ganância, poder e paixão. Décadas se passaram, e essa história continua viva no imaginário popular como um dos crimes mais chocantes do Brasil. Enquanto você reflete sobre essa trama sombria, lembre-se, às vezes, o verdadeiro terror não está nas lendas urbanas ou filmes de suspense, mas na realidade que nos cerca. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Casos Macabros e ativar o sininho para mais histórias sombrias e inexplicáveis. Obrigado por assistir, e até o próximo Caso Macabro. Deixem nos comentários qual crime vocês querem ver por aqui.